Depois eu não vou dormir, pô. Então, vamos lá, segundo tema. Por que a maioria dos pequenos negócios não cresce? Algumas estatísticas fornecidas pelo Federation of Small Business aqui em UK. 5,4 milhões de negócios que foram registrados em 2015. 99,3% dessas empresas são pequenas empresas. Somente 1,3 milhão delas gera emprego, um ou mais. Então 4,1 não gera emprego. 3,3 milhões de autônomos, não é? 1,6 de empresas limitadas, uma empresa simples, que é empresa limitada, com um sócio ou mais de um sócio, e 436 mil sociedades simples, que é uma partnership, que é uma união entre dois autônomos, não é? Eu já vou chegar na conclusão. Outro fato interessante é que o empresário que tem a ideia de crescer o seu negócio tem que entender muito bem isso aqui. Isso aqui significa? Significa que o lucro, a margem de lucro de uma empresa, ela varia de acordo com o tamanho e o faturamento dela, não é? Então tem gente que acha o quê? Acha que quanto maior é a minha empresa, mais eu vou ganhar. Não é? A gente está cansado de ver esses livros de consultores, não são de empreendedores, dizendo que, dando exemplos só de grandes negócios, não esquecendo a parte do funding, como que é a histórica, de onde que vem, e esquece de explicar isso. Então, vamos lá, na minha ideia, na minha estimativa, não é, na minha análise, de 0 a 500 mil por ano, 55% de lucro, esse lucro é o lucro que a gente coloca mais o compensation do salary da pessoa que está por trás, que é o director. Então, por exemplo, se o director representar ali no 55, vamos colocar aí que seja 40, aí a gente está falando de 15, de 500 mil até 1 milhão, 35, de 1 milhão a 10 milhões, 20%, e acima de 10 milhões, 5 a 10. Lógico que a compensação da pessoa como autônoma, até ela chegar na faixa de 10 milhões, ela diminui. Ela pode ir de 45 até 3%. 3% do faturamento é a compensação dela. Só que o que é o 3% de faturamento da empresa grande, que é muito maior? Bom, depende, se for nos 10 milhões dá 300 mil, né? Aí 55, se for dali, dá 250, empata. Essa compensação pode empatar com essa. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso aqui é um dado dos Estados Unidos, vocês devem conhecer bem. Isso aqui também é de 2015, esse dado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem faturamento das empresas até 1 milhão, né? Mais do que 1 milhão, mais do que 10 milhões, mais do que 50 milhões. Então a gente tem 96% das empresas estão em 1 milhão, menos de 1 milhão. E aqui a gente está incluindo menos de 1 milhão, mas vamos colocar, talvez se a gente colocar aqui uns 500 mil, vamos colocar outros 80% dentro do menor que 500 mil da faixa. 4%, 1 milhão, 0,4, 10 milhões, e somente 17 mil empresas que faturam mais do que 50 milhões de dólares. E aí tem um problema técnico aqui. Quem tem uma empresa que tem experiência e já sentiu o crescimento dessa empresa, sabe disso aqui. A gente sabe que quando a gente passa, por exemplo, do 1 milhão para cima do 1 milhão, não é? Isso é interessante. Aqui nesse conceito chama Vale da Morte. Eu chamo outro nome. Eu acho que isso aí é uma terra sem dono, é uma empresa sem dono nessa situação. Ela está descontrolada. O que é descontrolada? Tem que ter uma injeção de capital, arrumar processo, tem que dar o jump para a próxima etapa. Senão você não consegue sair de uma para outra. Então o que isso significa? Que às vezes é melhor você ficar onde? De baixo. Fica nos patamares. Eu tenho uma série de clientes que eu tive que dar o advice para ele o inverso. Para não crescer. O faturamento do cara é 2,6 milhões, ele tem 500 pau de rombo no caixa. Gente, o advice não é cresce, né? O advice é diminui, né? Volta para trás. Isso é importante, porque muita gente acha que é só crescer. Não é não, gente. Tem esses saldos aqui. E isso aqui são as fases do estresse. Tem que estar preparado. Então, qual que é a minha opinião? Minha opinião talvez são duas. Primeiro, se quer crescer, entenda como é que você tem que fazer esse crescimento. E a segunda coisa não tem nenhum problema de ser uma pequena empresa. Não tem nenhum problema de ser uma pessoa só. O problema que a gente tem hoje na mídia, especialmente com social media, é um bando de babaca indo lá, fazendo videozinho, dizendo que você só é um cara de sucesso se sua empresa faturar 50 milhões de anos. E tem um ponto mais importante, a empresa dele não fatura 50 milhões de anos e ele nunca montou uma empresa na vida. Então tá aqui o dado, né? O estatístico para você entender com o dado, não é? Que ser pequeno às vezes é o que a gente quer, não é? Então, sucesso não é equivalente ao tamanho, não é? Sucesso é equivalente a onde a gente quer chegar. Se a gente está feliz com a nossa vida, não é? Não só de empreendedorismo, mas a nossa vida pessoal. Então,
Quais são as razões que eu acho que as empresas não crescem? Né? Primeira, escolha individual. Eu fiz um trabalho de formação, um trabalho muito importante, um trabalho de análise, que eu fiquei 1 ano e meio analisando. Eu liguei para 2.000 empresas, perguntei, fiz pesquisa, blá, 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 e eu cheguei numa decisão daquele trabalho que eu fiz. Por que que as empresas familiares não cresciam? E a resposta depois de todo esse tempo era, porque quem é dono da empresa não quer. É tão simples quanto isso, é uma resposta tão simples. Não é nada de fluxo de caixa, problema que o modelo de negócio que não cresce, ou porque. Não é nada disso, é porque a pessoa não quer crescer. E aí tem um outro problema empresarial, que não tem nada a ver com empresa, tem a ver com o ser humano. Qual que é? A gente acha o quê? Que a casa do vizinho é mais bonita que a nossa. Não é verdade? A gente quer morar na casa do vizinho. Então a gente não tem coragem de chegar lá e falar, gente, ó, eu tô feliz com o meu trabalho, eu sou pequeno, não é? E talvez eu não quero chegar, né? E tem gente que fala que quer chegar igual ao outro, mas na verdade fala que quer chegar igual ao outro, mas não quer. Então é a escolha individual. E outra, gente, gerenciar uma empresa de um tamanho maior tem mais responsabilidade, mais processo, é mais manual de operação, não é? Tem mais funcionário. O nível de responsabilidade e liderança também. Tem gente que não quer crescer em empresa porque não quer liderar mais gente. Não é porque não quer gerenciar as pessoas para trabalhar para ela. Isso é super natural. Tem um monte de gente que é um super técnico, não é? É um super líder talvez, mas não tem características de gerenciamento para gerenciar as pessoas. Então a pessoa não quer o quê? Responsabilidade de gerenciar outras pessoas. E não é só isso, tem que ser um bom professor também, porque tem que ensinar as pessoas que trabalham com você. E tem gente que não tem paciência de ensinar nada. Eu já tive gente na minha empresa de nível alto, nível superior, que nunca ensinou ninguém em 7 anos. Não é verdade? Então tem que saber ensinar. Ah, isso sou eu. Eu costumo dizer o seguinte. Cadê? Estão achando que é você, não? Isso aí foi ontem, mano. O tomador de risco é o seguinte, é que cada pessoa respeita um nível de risco. Obviamente. Quanto maior é o negócio, maior é o risco. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu não sou jogador de pôquer que gosta, mas eu gosto do jogo de pôquer, né? Então vamos dizer que você é um jogador de pôquer. Então você conheceu o jogo, você for lá, escolheu a mesa que você vai jogar, com aqueles limites daquela mesa, você vai com 100 pounds. Então você vai com 100 pounds depois de 6 horas de jogo duro, né? Você deu deu fold, você ganhou 600 pounds. Você chega em casa sorrindo. Ah, olha, eu ganhei 600 pounds. No outro dia, o que você faz? A tendência é você volta, talvez para jogar. E aí a minha pergunta é, o que você faz com os 600 pounds que você ganhou? Você compra os mesmos 100 pounds que você comprou o dia anterior e joga no mesmo nível da mesa. Você joga 300 pounds num nível acima, os outros 300 você guarda no bolso. Ou você dá um all-in, pega os 600 pounds e vai para a mesa top e vamos que vamos. Tá? Então essa é a pergunta que o empresário tem que responder e fazer para ele mesmo. Qual que é o nível de mesa que eu gostaria de jogar? Qual que é o nível de negócio que eu gostaria de administrar? Porque tem muita gente que quer, mas não se pergunta se ela talvez tem capacidade suficiente para poder jogar numa mesa superior do que aquela que ela joga hoje. Modelo de negócio com dificuldade de crescimento e duplicação. Isso aqui é interessante. Coloquei o McDonald's ali na tela só porque todo mundo já conhece, é uma coisa bem simples. Por quê? Porque o McDonald's tem esse manual de operação que eles têm, que eles falam que é o tesouro deles, é o segredo que tem na empresa deles, que é facilmente duplicável e aplicável. Mas o que acaba acontecendo? Tem um monte de negócio que eu já entrei, não é? Ou que eu conheço um pouco bem, que há uma dificuldade enorme de duplicar esse negócio, né? Especialmente quando tem o quê? Tem técnica e conhecimento envolvido. Não é? Então, os serviços profissionais, o que a gente está vendo aqui em volta, é muito difícil de duplicar. Não é? Agora, tem outros negócios que são mais fáceis de duplicar. Não seja funcionário do seu negócio e invista nele. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso aqui, porque isso aqui em inglês tem uma frase. Eles falam que ao invés de você trabalhar dentro do seu negócio, você trabalhar on. Então, rather than working in your business, you must work on your business. Só que tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que vai começar um negócio, quer crescer, vai sentar a bunda na cadeira e vai ficar dando ordem, entendeu? Ao invés de trabalhar. Não tem trabalho mole. Não é? Especialmente nos 5 primeiros anos da empresa. Você tem que trabalhar que nem um burro. Eu não conheço ninguém, nenhum empresário, nenhum deles,
que nos primeiros 5, pelo menos, nos primeiros 5 anos da empresa deles, eles não trabalharam que nem um maluco. E não é só trabalhar, é responsabilidade de ter aquela empresa nas costas também. E tem um monte de gente, novamente, que escreve e fala que não, mas vamos aí, é só você começar, papapá, é 4 horas por dia, ninguém tem que trabalhar. Gente, tem que parar de acreditar nesse tipo de história, gente. Tem que trabalhar. O que eu digo é, óbvio, não tem que se matar de trabalhar, mas tem que trabalhar. Então a ideia é, vai no rumo, coloca onde você quer chegar, coloca os seus targets e trabalha para poder atingir. Um outro motivo é que as empresas não crescem é medo de perder o controle ou falir. Por 2 motivos, vamos lá. O primeiro é que a gente sabe que naqueles momentos de crescimento da empresa, o que você precisa fazer? Injeção de capital. Ou é seu, da sua empresa, que você guardou, ou é fora, né? É um external funding. E tem gente que fica com medo. Que medo? Que não é medo, gente, não me leva mal. É porque ela guardou dinheiro, sei lá, naqueles 2, 3 anos, atingiu o ponto de 1 milhão, e aí agora ela tem que reinvestir na empresa para poder passar de categoria. E aí ela fica com medo de colocar aquilo que ela ganhou. Não é? Essa que é a ideia. Então tem que tomar muito cuidado para você não entrar nesse trap ali e perder aquilo que você conseguiu e não conseguir voltar. Então, é o medo de perder o controle. E o último, acho que é o medo de falir. Acho que ninguém quer falir. O pessoal tem medo da falência. Não é verdade? E às vezes tem até, talvez, vergonha de falir. Então, às vezes, o pessoal não quer aumentar a empresa com medo da empresa falir. Isso, novamente, gente, sucesso não tem nada a ver com o tamanho. O importante é definir onde quer chegar, não é? Trabalhar, fazer aquilo que gosta, trabalhar com carinho, atingir os seus objetivos e o mais importante, a nossa vida pessoal é mais importante que a nossa vida de negócio. Obrigado.